Como seria o mundo se as pessoas que se dizem que conhecem a Deus escutassem a sua voz? Como seria a nossa cidade se de fato nós que somos discípulos de Jesus deixássemos que Jesus fosse o Senhor da nossa vida? Onde nós estaríamos se nós não escutássemos outra voz a não ser a voz de Deus? Como seria a nossa vida se nós nos alimentássemos da voz do Senhor? Quando nós pensamos a respeito dessas perguntas, o que vem claro na nossa cabeça, às vezes vem um sentimento assim um pouquinho de inadequação. A gente sente, poxa, Deus, parece que eu não escuto a tua voz. O que está acontecendo comigo? Irmãos, Deus falou comigo que Ele tinha me feito para ser professor. Ele me fez para ser um professor da Bíblia. E eu tenho procurado na palavra aquilo que Deus realmente gostaria que eu ensinasse às pessoas, ou que eu chamasse a atenção das pessoas, ou que fizesse as pessoas refletir. E de tudo que pode acontecer na sua vida, você pode perder tudo, você pode abrir mão de qualquer coisa, mas se você ainda tiver a voz de Deus na sua vida, você não perdeu nada. A coisa mais traumatizante, frustrante para a vida de uma pessoa é quando essa pessoa não consegue, não sabe, não percebe a voz de Deus na sua vida. Só que isso não é uma coisa rara. Às vezes isso é até uma coisa comum. E aí nós temos que desenvolver uma vida separados da voz de Deus. E às vezes nós somos engodados nas nossas próprias escolhas. E quando a gente se vê, a gente já está tão longe do que Deus quer. E a gente fica à deriva nesse oceano existencial, pedindo a Deus para Deus mandar uma saída, pedindo a Deus para Deus mandar uma direção. Mas só que a gente não percebe o que é que Ele está falando. Então o que é que a gente faz? A gente entende que se eu estou aqui, à deriva, é porque Deus quer que eu esteja aqui. Nós justificamos muitas vezes as nossas escolhas erradas, as nossas omissões, os nossos pecados, as nossas dúvidas, como vontade permissiva de Deus. Parece que a gente pensa assim, poxa, se eu estou aqui, é porque Deus quer que eu esteja aqui. Então, ao invés da gente se levantar e se lançar em busca da voz de Deus, a gente tem uma postura de conformismo. Nós nos conformamos com a situação em que estamos. E parece que se levantar se torna um ato de rebeldia contra a vontade de Deus. Nós costumamos pensar que tudo que Deus quer, Ele faz. Mas tem algumas coisas que Deus quer, que é para você fazer. Algumas coisas que estão no campo da vontade de Deus, que Ele confia para que nós façamos. Então eu quero começar, hoje nós vamos passear em algumas partes da Bíblia. E nós vamos começar com o Salmo 81. E vocês vão observar uma coisa. Vamos ler o Salmo 81 no versículo 8. Olha só o que diz Salmo 81, versículo 8 e versículo 9. Diz assim: ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Ah, Israel, se me ouvisses. Versículo 9: não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Então aqui nós temos dois versículos interessantes. O primeiro versículo vai falar sobre o que Deus quer. Deus quer que o povo de Israel o escute. Ah, Israel, se me ouvisses. Ah, Israel, eu te admoestaria. Aí depois no versículo 9 ele diz: não haverá entre ti Deus estranho, Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Então nós temos uma situação em que
Deus quer que o povo escute a sua voz. E tem um segundo versículo que vai falar sobre o conceito, o contexto de idolatria. E aí eu quero saber se há alguma relação entre o primeiro versículo e o segundo versículo. No primeiro versículo tem a vontade de Deus que o povo escutasse. No segundo versículo ele diz: não haveria Deus estranho entre vocês. Ou seja, se o povo de Israel escutasse a voz de Deus, o povo de Israel não abraçaria deuses estranhos. Ou seja, a idolatria é fruto de um coração que não escuta a voz de Deus. Quando nós não percebemos, não escutamos a voz de Deus, nós começamos a construir deuses dentro de nós. A idolatria é fruto de um coração que não escuta. Então, qual a solução para a idolatria? O que Deus usa para combater a idolatria é que o seu povo escutasse a voz dele. Esse é o coração de Deus, são os princípios. Agora vamos ver a resposta do povo, versículo 11. Diz assim: mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis, pelo que eu os entreguei aos desejos dos seus corações, e andaram segundo os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria os seus inimigos, e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Então nós temos aqui outra situação. Nos primeiros versículos que eu li, fala de um Deus que fala, um Deus que tem uma vontade. A vontade dele é que o povo escutasse a voz dele. Aí ele explica por quê. Se o povo escutasse a minha voz, não haveria deuses estranhos. Porque a idolatria é um resultado de um coração que não escuta. Aí depois, no versículo seguinte, ele vai descrever a resposta do povo. Israel não ouviu a minha voz. Quando Deus diz, Israel não ouviu a minha voz, Israel fez a vontade de Deus ou não? O que é que vocês acham? Claro que não. Deus tinha uma vontade que era que o povo escutasse. E como que o povo respondeu? O povo não ouviu. Então uma coisa é a vontade de Deus, outra coisa é a forma como nós respondemos. Nós podemos conhecer o plano de Deus para a nossa vida e responder contra o plano de Deus para a nossa vida. Deus pode falar conosco, e isso não quer dizer que porque Deus falou eu vou fazer. Ou seja, mesmo que Deus fale comigo, eu preciso dar uma resposta, conforme a direção do Senhor. Então significa que onde nós estamos hoje é uma mistura de ter ouvido a voz de Deus e ter decidido a nossa própria vida. O que é que nós não podemos dizer? Que onde nós estamos hoje é exatamente porque fizemos tudo quanto Deus queria. Há partes na nossa vida que nós escolhemos coisas que Deus não quis, que Deus não queria. E isso faz com que prejudique a nossa história. O Espírito Santo, ele funciona como se fosse um GPS no nosso carro. O GPS, ele não leva o carro para canto nenhum. Ele apenas direciona, ele apenas guia. Quem leva o carro é você. É você que tem a direção, é você que acelera ou freia, é você que para ou continua. A voz de Deus chega para nós e diz assim: vai em frente, você vai. Dobra a direita, você dobra a direita. Dobra a esquerda, você dobra a esquerda. Mas quando Deus manda você dobrar a direita e você toma o sentido inverso, você dobra a esquerda, aí o Espírito Santo começa a recalculando. Aí você toma uma rua errada após a outra. Aí ele vai recalculando. E às vezes você era para chegar ali e você está lá do outro lado da cidade. Bem longe. Aí você, quando está lá do outro lado da cidade, você faz o quê? Bota a culpa no GPS.
GPS maluco me trouxe para cá. Não, quem trouxe foi você. Qual a função do GPS? Lhe direcionar para onde você deve ir. Então o que a gente faz? Depois de tanta rua errada que a gente pega na vida, a gente escuta a voz de Deus, e não há rua errada que deixe Deus sem saber nos levar de volta. Então nesse momento, o que Deus faz? Deus recalcula a rota, e Ele nos direciona, rua após rua, para que a gente encontre o nosso caminho. Nós perdemos gasolina, perdemos tempo, porque às vezes é isso que acontece na gente quando a gente tenta agir sozinho, independente de Deus. A gente perde tempo e recursos. Mas quando a gente se submete à voz de Deus, a gente ganha tempo e ganha recursos. Porque decidimos nos submeter à vontade de Deus. A Bíblia diz aqui: em breve eu abateria os seus inimigos, porque estamos debaixo da voz de Deus. As pessoas dizem assim: tudo coopera para o bem. Coopera não. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem de quem? De quem ama a Deus. Não é de todo mundo, é de quem ama a Deus. E aí a Bíblia explica quem são os que amam a Deus. Os que amam a Deus são aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é quem chega na igreja e diz: Senhor, eu te amo. Isso é fala, isso é blá blá blá. Deus não é homem para se enganar com a nossa lábia. Como que a gente diz que ama a Deus? Com o propósito que a gente vive. Aqueles que amam a Deus são aqueles que submetem ao propósito de Deus. Quando nós estamos debaixo do propósito de Deus, aí as coisas começam a cooperar para o bem. Por quê? Não importa a rua errada que a gente pegue, nós sempre vamos nos guiar de acordo com o propósito. Nós vamos usar o propósito de Deus para interpretar a nossa vida, e não o nosso próprio propósito. Somos chamados segundo o seu propósito. A questão é que nós temos tantos vírus na nossa cabeça, tanta coisa no nosso entendimento. Nós todo dia escutamos a voz do diabo, a voz nossa, nós mesmos, a voz da mamãe, a voz do papai, a voz do Brasil, a voz de Deus, a voz de todo mundo. Nós passamos o dia escutando todo tipo de voz que você puder imaginar. O problema não é esse. O problema é que a gente não sabe identificar quem é quem. A gente escuta a gente, diz que é Deus. A gente escuta Deus, diz que é o diabo. A gente escuta o diabo, diz que foi mamãe. A gente escuta a mamãe, diz que foi Deus. Nós temos uma bagunça na hora de identificar quem falou o quê. E por que isso acontece? Porque nós não conhecemos o caráter de quem fala conosco. Quando eu me aproximo da pessoa de Deus, e eu conheço o caráter de Deus, pelas vozes que eu escuto, eu sei de onde vem, se vem de Deus ou não, só pelo caráter do que se diz. Às vezes, o diabo e Deus dizem a mesma coisa: você pecou, você está errado. Mas a voz do diabo vem pesada. A voz do diabo deixa a gente sem esperança, deixa a gente abatido, parece que a gente morreu. Mas a voz de Deus, ela traz esperança, ela traz um renovo. Você sabe que você pecou, mas você sabe que não é o seu fim, que Deus não desiste de você. Então não é só o conteúdo, é o que essa voz produz em nós. A voz de Deus sempre produz vida, a voz de Deus sempre produz graça, a voz de Deus sempre nos chama a tentar novamente. A voz de Deus não nos deixa desistir de nós mesmos, porque Ele não desiste da gente. A voz do diabo não é aquela pressão sobre nós, sempre diz: não pode, não vai dar certo, não pode, não vai dar certo, você não. Quem? Você? E aí o que é que a gente faz? A gente escuta a voz de Deus, se coloca muito alto, e a voz de Deus pequena. E quando a gente escuta a voz do diabo, a gente diz: é verdade, e a gente se curva. E depois a gente não sabe, não entende por que a nossa vida é uma bagunça. Nós precisamos dar influência para a voz correta do nosso coração. Às vezes estamos tão distraídos que a gente não consegue perceber quem é quem.
É preciso saber parar. Nós corremos de um lado e para o outro, e não sabemos de onde viemos e nem para onde estamos indo. Outro dia eu vi no Facebook uma figura que eu achei muito interessante. Era uma figura de uma tartaruga em cima de um skate. E aí tinha assim escrito: mude, mas mude devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. A direção é mais importante do que a velocidade. Não mude rápido, mas mude na direção correta. Mude em direção a Deus. Temos 300 coisas para mudar na nossa vida, é verdade. Mas Deus lida uma coisa de cada vez. Ele é tão gracioso conosco. Ele tem uma paciência que a gente não tem com a gente, mas Ele tem. A gente olha para dentro de nós, só consegue enxergar aquilo que falta. E sempre vai faltar coisas. Mas Ele olha para nós, Ele se alegra, porque Ele vê aquilo que o Espírito de Deus já produziu em nós. A Bíblia diz: Cristo em nós é a esperança da glória. E Ele olha para nós e vê Cristo em nós, e por isso tem esperança da glória. E a glória aqui é a conclusão da obra de Deus na nossa vida. Filipenses também diz que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós somos obras inacabadas, é verdade. Mas será muito difícil se nós não tivermos a gratidão no nosso coração pelo que Deus já está produzindo em nós. Falta muita coisa, é verdade, mas Ele já tem feito. Veja, vocês estão aqui, sábado à noite, o que é que vocês estão fazendo aqui? Isso é fome de Deus. Isso é vontade de ouvir a voz de Deus. Isso é sede da presença do Senhor. É isso que o diabo treme, de medo. Ele sai, quando você sair daqui, ele vai fazer um monte de mentira para deixar você confuso. Não é interessante que o diabo mente desde o princípio? A mentira tem poder? Não tem. Quando que a mentira tem poder? Quando nós acreditamos. Se uma mentira é tida como mentira, ela não tem poder nenhum. Mas quando nós acreditamos, ela passa a paralisar a nossa vida. O que é acreditar? Acreditar é atribuir créditos. É tornar crença, basear uma crença numa mentira do diabo. E às vezes isso faz a gente sofrer por um longo período. Éramos para estar longe, mas estamos no mesmo lugar do dia que ouvimos a mentira do diabo e que nos paralisou. Nos paralisou porque ao invés de levarmos para Deus, nós decidimos acreditar antes mesmo de colocar à prova. E aquilo entra no nosso coração como se fosse uma flecha, como se fosse um dardo do maligno, uma arma lançada de longe, mas que penetra na nossa mente e petrifica a nossa alma. Isso mata as pessoas e acaba tornando as pessoas um instrumento de morte por onde elas estiverem. O que é que Deus faz para nos atrair de novo? O que é que Ele faz para falar conosco? O que é que Ele faz quando Ele olha para a nossa mente e encontra tanto arquivo contaminado? E Ele tenta nos fazer parar, mas a gente não para. A gente continua correndo de um lado para o outro, distraídos daquilo que Ele realmente quer. Abre a sua Bíblia no livro de Oséias. Veja o que é que diz Oséias, capítulo 2, versículo 14. Veja o que é que diz o Senhor. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. O que é que Deus faz quando nós não conseguimos parar para ouvir a sua voz? Nós somos conduzidos ao deserto. E o que representa esse deserto? O deserto representa aqui uma condição na vida da gente, onde apenas Deus é a provisão, onde apenas Deus é a pessoa que nós precisamos depender, onde não conseguimos ver outra coisa a não ser Deus.
Ele nos leva ao deserto, não é porque Ele quer nos castigar, Ele nos leva ao deserto, porque no deserto não há distração. No deserto Ele acessa o nosso coração. E no deserto nós acessamos o coração de Deus. Mas não é fácil chegar no deserto, porque nós temos pânico do deserto. Uma vez Deus me deu uma visão a respeito da igreja, e era um imenso deserto. E esse deserto estava cercado. E as pessoas estavam do lado de cada cerca. E no meio do deserto havia um oásis. Mas tinha uma condição para você atravessar o deserto. Você só poderia entrar no deserto para saciar a sede se você tivesse coragem de entrar sozinho. E as pessoas estavam numa crise. Ou eu tenho coragem de entrar sozinho e saciar a minha sede, ou eu vou estar aqui uns com os outros, morrendo de sede. E sabe o que isso representa, irmãos? Representa a nossa caminhada com Deus. Nós não conhecemos a Deus em multidão, nós conhecemos a Deus sozinhos. Nós conhecemos a Deus no deserto. Nós conhecemos a Deus quando, ainda que ninguém faça, você faz. Ainda que ninguém acredite, você acredite. Ainda que ninguém se posicione, você se posiciona. Porque você está atravessando o deserto e você vai encontrar a água capaz de saciar a sua sede. As pessoas, quando atraem outras coisas para a sua vida, fora a presença de Deus, elas são pessoas distraindo-se a si mesmo do lado de fora. Elas nem sabem que tem uma sede angustiante no seu coração. Muito menos elas sabem onde saciar essa sede. Mas nós sabemos, se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos nos lançar numa busca individual. Não adianta pedir para o pastor orar por você, é você quem tem que ir. Porque o pastor não tem como saciar a sua sede por você. Quando nós estamos com sede, a gente não pede para o outro beber água no nosso lugar. Porque você está atravessando o deserto e você vai encontrar a água capaz de saciar a sua sede. As pessoas, quando atraem outras coisas para a sua vida, fora a presença de Deus, elas são pessoas distraindo-se a si mesmo do lado de fora. Elas nem sabem que tem uma sede angustiante no seu coração. Muito menos elas sabem onde saciar essa sede. Mas nós sabemos, se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos nos lançar numa busca individual. Não adianta pedir para o pastor orar por você, é você quem tem que ir. Porque o pastor não tem como saciar a sua sede por você. Quando nós estamos com sede, a gente não pede para o outro beber água no nosso lugar. Porque você está atravessando o deserto e você vai encontrar a água capaz de saciar a sua sede. As pessoas, quando atraem outras coisas para a sua vida, fora a presença de Deus, elas são pessoas distraindo-se a si mesmo do lado de fora. Elas nem sabem que tem uma sede angustiante no seu coração. Muito menos elas sabem onde saciar essa sede. Mas nós sabemos, se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos nos lançar numa busca individual. Não adianta pedir para o pastor orar por você, é você quem tem que ir. Porque o pastor não tem como saciar a sua sede por você. Quando nós estamos com sede, a gente não pede para o outro beber água no nosso lugar. Porque você está atravessando o deserto e você vai encontrar a água capaz de saciar a sua sede. As pessoas, quando atraem outras coisas para a sua vida, fora a presença de Deus, elas são pessoas distraindo-se a si mesmo do lado de fora. Elas nem sabem que tem uma sede angustiante no seu coração. Muito menos elas sabem onde saciar essa sede. Mas nós sabemos, se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos nos lançar numa busca individual. Não adianta pedir para o pastor orar por você, é você quem tem que ir. Porque o pastor não tem como saciar a sua sede por você. Quando nós estamos com sede,
A gente não pede para o outro beber água no nosso lugar. Porque você está atravessando o deserto e você vai encontrar a água capaz de saciar a sua sede. As pessoas, quando atraem outras coisas para a sua vida, fora a presença de Deus, elas são pessoas distraindo-se a si mesmo do lado de fora. Elas nem sabem que tem uma sede angustiante no seu coração. Muito menos elas sabem onde saciar essa sede. Mas nós sabemos, se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos nos lançar numa busca individual. Não adianta pedir para o pastor orar por você, é você quem tem que ir. Porque o pastor não tem como saciar a sua sede por você. Quando nós estamos com sede, a gente não pede para o outro beber água no nosso lugar. Porque você está atravessando o deserto e você vai encontrar a água capaz de saciar a sua sede. As pessoas, quando atraem outras coisas para a sua vida, fora a presença de Deus, elas são pessoas distraindo-se a si mesmo do lado de fora. Elas nem sabem que tem uma sede angustiante no seu coração. Muito menos elas sabem onde saciar essa sede. Mas nós sabemos, se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos nos lançar numa busca individual. Não adianta pedir para o pastor orar por você, é você quem tem que ir. Porque o pastor não tem como saciar a sua sede por você. Quando nós estamos com sede, a gente não pede para o outro beber água no nosso lugar. Porque você está atravessando o deserto e você vai encontrar a água capaz de saciar a sua sede. As pessoas, quando atraem outras coisas para a sua vida, fora a presença de Deus, elas são pessoas distraindo-se a si mesmo do lado de fora. Elas nem sabem que tem uma sede angustiante no seu coração. Muito menos elas sabem onde saciar essa sede. Mas nós sabemos, se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos nos lançar numa busca individual. Não adianta pedir para o pastor orar por você, é você quem tem que ir. Porque o pastor não tem como saciar a sua sede por você. Quando nós estamos com sede, a gente não pede para o outro beber água no nosso lugar. Porque você está atravessando o deserto e você vai encontrar a água capaz de saciar a sua sede. As pessoas, quando atraem outras coisas para a sua vida, fora a presença de Deus, elas são pessoas distraindo-se a si mesmo do lado de fora. Elas nem sabem que tem uma sede angustiante no seu coração. Muito menos elas sabem onde saciar essa sede. Mas nós sabemos, se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos nos lançar numa busca individual. Não adianta pedir para o pastor orar por você, é você quem tem que ir. Porque o pastor não tem como saciar a sua sede por você. Quando nós estamos com sede, a gente não pede para o outro beber água no nosso lugar. Porque você está atravessando o deserto e você vai encontrar a água capaz de saciar a sua sede. As pessoas, quando atraem outras coisas para a sua vida, fora a presença de Deus, elas são pessoas distraindo-se a si mesmo do lado de fora. Elas nem sabem que tem uma sede angustiante no seu coração. Muito menos elas sabem onde saciar essa sede. Mas nós sabemos, se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos nos lançar numa busca individual. Não adianta pedir para o pastor orar por você, é você quem tem que ir. Porque o pastor não tem como saciar a sua sede por você. Quando nós estamos com sede, a gente não pede para o outro beber água no nosso lugar. Porque você está atravessando o deserto e você vai encontrar a água capaz de saciar a sua sede. As pessoas, quando atraem outras coisas para a sua vida, fora a presença de Deus, elas são pessoas distraindo-se a si mesmo do lado de fora. Elas nem sabem que tem uma sede angustiante no seu coração. Muito menos elas sabem onde saciar essa sede.
Mas nós sabemos, se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos nos lançar numa busca individual. Não adianta pedir para o pastor orar por você, é você quem tem que ir. Porque o pastor não tem como saciar a sua sede por você. Quando nós estamos com sede, a gente não pede para o outro beber água no nosso lugar. Porque você está atravessando o deserto e você vai encontrar a água capaz de saciar a sua sede. As pessoas, quando atraem outras coisas para a sua vida, fora a presença de Deus, elas são pessoas distraindo-se a si mesmo do lado de fora. Elas nem sabem que tem uma sede angustiante no seu coração. Muito menos elas sabem onde saciar essa sede. Mas nós sabemos, se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos nos lançar numa busca individual. Não adianta pedir para o pastor orar por você, é você quem tem que ir. Porque o pastor não tem como saciar a sua sede por você. Quando nós estamos com sede, a gente não pede para o outro beber água no nosso lugar. Porque você está atravessando o deserto e você vai encontrar a água capaz de saciar a sua sede. As pessoas, quando atraem outras coisas para a sua vida, fora a presença de Deus, elas são pessoas distraindo-se a si mesmo do lado de fora. Elas nem sabem que tem uma sede angustiante no seu coração. Muito menos elas sabem onde saciar essa sede. Mas nós sabemos, se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos nos lançar numa busca individual. Não adianta pedir para o pastor orar por você, é você quem tem que ir. Porque o pastor não tem como saciar a sua sede por você. Quando nós estamos com sede, a gente não pede para o outro beber água no nosso lugar. Porque você está atravessando o deserto e você vai encontrar a água capaz de saciar a sua sede. As pessoas, quando atraem outras coisas para a sua vida, fora a presença de Deus, elas são pessoas distraindo-se a si mesmo do lado de fora. Elas nem sabem que tem uma sede angustiante no seu coração. Muito menos elas sabem onde saciar essa sede. Mas nós sabemos, se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos nos lançar numa busca individual. Não adianta pedir para o pastor orar por você, é você quem tem que ir. Porque o pastor não tem como saciar a sua sede por você. Quando nós estamos com sede, a gente não pede para o outro beber água no nosso lugar. Porque você está atravessando o deserto e você vai encontrar a água capaz de saciar a sua sede. As pessoas, quando atraem outras coisas para a sua vida, fora a presença de Deus, elas são pessoas distraindo-se a si mesmo do lado de fora. Elas nem sabem que tem uma sede angustiante no seu coração. Muito menos elas sabem onde saciar essa sede. Mas nós sabemos, se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos nos lançar numa busca individual. Não adianta pedir para o pastor orar por você, é você quem tem que ir. Porque o pastor não tem como saciar a sua sede por você. Quando nós estamos com sede, a gente não pede para o outro beber água no nosso lugar. Porque você está atravessando o deserto e você vai encontrar a água capaz de saciar a sua sede. As pessoas, quando atraem outras coisas para a sua vida, fora a presença de Deus, elas são pessoas distraindo-se a si mesmo do lado de fora. Elas nem sabem que tem uma sede angustiante no seu coração. Muito menos elas sabem onde saciar essa sede. Mas nós sabemos, se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos nos lançar numa busca individual. Não adianta pedir para o pastor orar por você, é você quem tem que ir. Porque o pastor não tem como saciar a sua sede por você. Quando nós estamos com sede, a gente não pede para o outro beber água no nosso lugar. Porque você está atravessando o deserto e você vai encontrar a água capaz de saciar a sua sede.
As pessoas, quando atraem outras coisas para a sua vida, fora a presença de Deus, elas são pessoas distraindo-se a si mesmo do lado de fora. Elas nem sabem que tem uma sede angustiante no seu coração. Muito menos elas sabem onde saciar essa sede. Mas nós sabemos, se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos nos lançar numa busca individual. Não adianta pedir para o pastor orar por você, é você quem tem que ir. Porque o pastor não tem como saciar a sua sede por você. Quando nós estamos com sede, a gente não pede para o outro beber água no nosso lugar. Porque você está atravessando o deserto e você vai encontrar a água capaz de saciar a sua sede. As pessoas, quando atraem outras coisas para a sua vida, fora a presença de Deus, elas são pessoas distraindo-se a si mesmo do lado de fora. Elas nem sabem que tem uma sede angustiante no seu coração. Muito menos elas sabem onde saciar essa sede. Mas nós sabemos, se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos nos lançar numa busca individual. Não adianta pedir para o pastor orar por você, é você quem tem que ir. Porque o pastor não tem como saciar a sua sede por você. Quando nós estamos com sede, a gente não pede para o outro beber água no nosso lugar. Porque você está atravessando o deserto e você vai encontrar a água capaz de saciar a sua sede. As pessoas, quando atraem outras coisas para a sua vida, fora a presença de Deus, elas são pessoas distraindo-se a si mesmo do lado de fora. Elas nem sabem que tem uma sede angustiante no seu coração. Muito menos elas sabem onde saciar essa sede. Mas nós sabemos, se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos nos lançar numa busca individual. Não adianta pedir para o pastor orar por você, é você quem tem que ir. Porque o pastor não tem como saciar a sua sede por você. Quando nós estamos com sede, a gente não pede para o outro beber água no nosso lugar. Porque você está atravessando o deserto e você vai encontrar a água capaz de saciar a sua sede. As pessoas, quando atraem outras coisas para a sua vida, fora a presença de Deus, elas são pessoas distraindo-se a si mesmo do lado de fora. Elas nem sabem que tem uma sede angustiante no seu coração. Muito menos elas sabem onde saciar essa sede. Mas nós sabemos, se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos nos lançar numa busca individual. Não adianta pedir para o pastor orar por você, é você quem tem que ir. Porque o pastor não tem como saciar a sua sede por você. Quando nós estamos com sede, a gente não pede para o outro beber água no nosso lugar. Porque você está atravessando o deserto e você vai encontrar a água capaz de saciar a sua sede. As pessoas, quando atraem outras coisas para a sua vida, fora a presença de Deus, elas são pessoas distraindo-se a si mesmo do lado de fora. Elas nem sabem que tem uma sede angustiante no seu coração. Muito menos elas sabem onde saciar essa sede. Mas nós sabemos, se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos nos lançar numa busca individual. Não adianta pedir para o pastor orar por você, é você quem tem que ir. Porque o pastor não tem como saciar a sua sede por você. Quando nós estamos com sede, a gente não pede para o outro beber água no nosso lugar. Porque você está atravessando o deserto e você vai encontrar a água capaz de saciar a sua sede. As pessoas, quando atraem outras coisas para a sua vida, fora a presença de Deus, elas são pessoas distraindo-se a si mesmo do lado de fora. Elas nem sabem que tem uma sede angustiante no seu coração. Muito menos elas sabem onde saciar essa sede. Mas nós sabemos, se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos nos lançar numa busca individual. Não adianta pedir para o pastor orar por você, é você quem tem que ir.
Porque o pastor não tem como saciar a sua sede por você. Quando nós estamos com sede, a gente não pede para o outro beber água no nosso lugar. Porque você está atravessando o deserto e você vai encontrar a água capaz de saciar a sua sede. As pessoas, quando atraem outras coisas para a sua vida, fora a presença de Deus, elas são pessoas distraindo-se a si mesmo do lado de fora. Elas nem sabem que tem uma sede angustiante no seu coração. Muito menos elas sabem onde saciar essa sede. Mas nós sabemos, se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos nos lançar numa busca individual. Não adianta pedir para o pastor orar por você, é você quem tem que ir. Porque o pastor não tem como saciar a sua sede por você. Quando nós estamos com sede, a gente não pede para o outro beber água no nosso lugar. Porque você está atravessando o deserto e você vai encontrar a água capaz de saciar a sua sede. As pessoas, quando atraem outras coisas para a sua vida, fora a presença de Deus, elas são pessoas distraindo-se a si mesmo do lado de fora. Elas nem sabem que tem uma sede angustiante no seu coração. Muito menos elas sabem onde saciar essa sede. Mas nós sabemos, se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos nos lançar numa busca individual. Não adianta pedir para o pastor orar por você, é você quem tem que ir. Porque o pastor não tem como saciar a sua sede por você. Quando nós estamos com sede, a gente não pede para o outro beber água no nosso lugar. Porque você está atravessando o deserto e você vai encontrar a água capaz de saciar a sua sede. As pessoas, quando atraem outras coisas para a sua vida, fora a presença de Deus, elas são pessoas distraindo-se a si mesmo do lado de fora. Elas nem sabem que tem uma sede angustiante no seu coração. Muito menos elas sabem onde saciar essa sede. Mas nós sabemos, se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos nos lançar numa busca individual. Não adianta pedir para o pastor orar por você, é você quem tem que ir. Porque o pastor não tem como saciar a sua sede por você. Quando nós estamos com sede, a gente não pede para o outro beber água no nosso lugar. Porque você está atravessando o deserto e você vai encontrar a água capaz de saciar a sua sede. As pessoas, quando atraem outras coisas para a sua vida, fora a presença de Deus, elas são pessoas distraindo-se a si mesmo do lado de fora. Elas nem sabem que tem uma sede angustiante no seu coração. Muito menos elas sabem onde saciar essa sede. Mas nós sabemos, se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos nos lançar numa busca individual. Não adianta pedir para o pastor orar por você, é você quem tem que ir. Porque o pastor não tem como saciar a sua sede por você. Quando nós estamos com sede, a gente não pede para o outro beber água no nosso lugar. Porque você está atravessando o deserto e você vai encontrar a água capaz de saciar a sua sede. As pessoas, quando atraem outras coisas para a sua vida, fora a presença de Deus, elas são pessoas distraindo-se a si mesmo do lado de fora. Elas nem sabem que tem uma sede angustiante no seu coração. Muito menos elas sabem onde saciar essa sede. Mas nós sabemos, se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos nos lançar numa busca individual. Não adianta pedir para o pastor orar por você, é você quem tem que ir. Porque o pastor não tem como saciar a sua sede por você. Quando nós estamos com sede, a gente não pede para o outro beber água no nosso lugar. Porque você está atravessando o deserto e você vai encontrar a água capaz de saciar a sua sede. As pessoas, quando atraem outras coisas para a sua vida, fora a presença de Deus, elas são pessoas distraindo-se a si mesmo do lado de fora. Elas nem sabem que tem uma sede angustiante no seu coração.
Muito menos elas sabem onde saciar essa sede. Mas nós sabemos, se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos nos lançar numa busca individual. Não adianta pedir para o pastor orar por você, é você quem tem que ir. Porque o pastor não tem como saciar a sua sede por você. Quando nós estamos com sede, a gente não pede para o outro beber água no nosso lugar. Porque você está atravessando o deserto e você vai encontrar a água capaz de saciar a sua sede. As pessoas, quando atraem outras coisas para a sua vida, fora a presença de Deus, elas são pessoas distraindo-se a si mesmo do lado de fora. Elas nem sabem que tem uma sede angustiante no seu coração. Muito menos elas sabem onde saciar essa sede. Mas nós sabemos, se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos nos lançar numa busca individual. Não adianta pedir para o pastor orar por você, é você quem tem que ir. Porque o pastor não tem como saciar a sua sede por você. Quando nós estamos com sede, a gente não pede para o outro beber água no nosso lugar. Porque você está atravessando o deserto e você vai encontrar a água capaz de saciar a sua sede. As pessoas, quando atraem outras coisas para a sua vida, fora a presença de Deus, elas são pessoas distraindo-se a si mesmo do lado de fora. Elas nem sabem que tem uma sede angustiante no seu coração. Muito menos elas sabem onde saciar essa sede. Mas nós sabemos, se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos nos lançar numa busca individual. Não adianta pedir para o pastor orar por você, é você quem tem que ir. Porque o pastor não tem como saciar a sua sede por você. Quando nós estamos com sede, a gente não pede para o outro beber água no nosso lugar. Porque você está atravessando o deserto e você vai encontrar a água capaz de saciar a sua sede. As pessoas, quando atraem outras coisas para a sua vida, fora a presença de Deus, elas são pessoas distraindo-se a si mesmo do lado de fora. Elas nem sabem que tem uma sede angustiante no seu coração. Muito menos elas sabem onde saciar essa sede. Mas nós sabemos, se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos nos lançar numa busca individual. Não adianta pedir para o pastor orar por você, é você quem tem que ir. Porque o pastor não tem como saciar a sua sede por você. Quando nós estamos com sede, a gente não pede para o outro beber água no nosso lugar. Porque você está atravessando o deserto e você vai encontrar a água capaz de saciar a sua sede. As pessoas, quando atraem outras coisas para a sua vida, fora a presença de Deus, elas são pessoas distraindo-se a si mesmo do lado de fora. Elas nem sabem que tem uma sede angustiante no seu coração. Muito menos elas sabem onde saciar essa sede. Mas nós sabemos, se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos nos lançar numa busca individual. Não adianta pedir para o pastor orar por você, é você quem tem que ir. Porque o pastor não tem como saciar a sua sede por você. Quando nós estamos com sede, a gente não pede para o outro beber água no nosso lugar. Porque você está atravessando o deserto e você vai encontrar a água capaz de saciar a sua sede. As pessoas, quando atraem outras coisas para a sua vida, fora a presença de Deus, elas são pessoas distraindo-se a si mesmo do lado de fora. Elas nem sabem que tem uma sede angustiante no seu coração. Muito menos elas sabem onde saciar essa sede. Mas nós sabemos, se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos nos lançar numa busca individual. Não adianta pedir para o pastor orar por você, é você quem tem que ir. Porque o pastor não tem como saciar a sua sede por você. Quando nós estamos com sede, a gente não pede para o outro beber água no nosso lugar.
Porque você está atravessando o deserto e você vai encontrar a água capaz de saciar a sua sede. As pessoas, quando atraem outras coisas para a sua vida, fora a presença de Deus, elas são pessoas distraindo-se a si mesmo do lado de fora. Elas nem sabem que tem uma sede angustiante no seu coração. Muito menos elas sabem onde saciar essa sede. Mas nós sabemos, se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos nos lançar numa busca individual. Não adianta pedir para o pastor orar por você, é você quem tem que ir. Porque o pastor não tem como saciar a sua sede por você. Quando nós estamos com sede, a gente não pede para o outro beber água no nosso lugar. Porque você está atravessando o deserto e você vai encontrar a água capaz de saciar a sua sede. As pessoas, quando atraem outras coisas para a sua vida, fora a presença de Deus, elas são pessoas distraindo-se a si mesmo do lado de fora. Elas nem sabem que tem uma sede angustiante no seu coração. Muito menos elas sabem onde saciar essa sede. Mas nós sabemos, se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos nos lançar numa busca individual. Não adianta pedir para o pastor orar por você, é você quem tem que